havia um pescador que estava pescando no mar, né? E um homem só observando ele pescar no mar. Ele jogava o anzol e via um peixe pequeno. Ele olhava o peixe, observava o peixe e jogava de novo no mar. Jogava a linha e vinha novamente um peixe, né? Um peixe, olhava, observava o peixe e jogava na sua cesta. Jogava de novo ali no mar e vinha um peixe pequeno, né? Um pequeno demais, ele jogava de novo para o mar. Quando ele colocava a linha, que vinha um peixe um pouquinho maior, ele jogava na sua cesta. Uma hora ele chegou e pegou um peixe de 30 quilos, olhou, observou aquele peixe, né? Um peixe quase com 30 quilos e jogou de novo no mar. E continuou pescando peixes pequenos e colocava dentro da sua cesta, e peixes maiores ele jogava no mar. O homem curiosamente olhou para ele e perguntou, né? Por que ele estava fazendo isso? Por que ele estava jogando os peixes grandes novamente para o mar, devolvendo para o mar, e os peixes pequenos ele colocava na cesta? E o que ele respondeu para o homem? Que a frigideira dele em casa era pequena e ele observava o tamanho do peixe, conforme o tamanho que fosse caber na frigideira dele, ele colocava na cesta. Peixes muito grandes, ele devolvia para o mar, né? Então, muitas vezes a gente tem essas ações, a gente devolve as coisas, né? O universo nos manda muitas coisas e a gente acaba devolvendo de novo, não aceitando porque a gente acha que a gente não é capaz, e muitas vezes também a gente não enxerga a oportunidade na nossa frente. Existe uma passagem bíblica que diz assim: eu vim para que tenham abundância. Essa é uma passagem bíblica e muitas pessoas, né, não acreditam nessa passagem. Você vir para ter abundância. Muitas pessoas acreditam que elas vieram para viver na pobreza, que elas vieram para não ter as coisas, que isso é um resultado, né, que já está escrito já estava escrito, mas não é assim. Todos nós, né, quando Deus fez o universo, ele fez para que todos tivessem todas as coisas, para que ninguém tivesse necessidade e que as pessoas, né, tivessem o necessário para elas viverem, o necessário para elas viverem bem, o necessário para elas fazer todas as coisas, que todas as pessoas tivessem as mesmas oportunidades. Mas hoje em dia muitas pessoas às vezes, né, não têm a mesma oportunidade, outras pessoas têm mais oportunidades, algumas, né, a gente fala que tem sorte, né, porque conseguiram ter mais coisas e outras não, mas muitas vezes aquela pessoa que tem sorte, que consegue as coisas, são as pessoas que vão atrás, que não deixam passar as oportunidades, né? A gente sempre fala aqui no meu canal em realização de sonho, e a gente sempre fala que quando a gente vai em busca de algo que realmente a gente, né, acredita que aquilo pode dar certo na nossa vida, se a gente for em busca daquilo e começar a fazer ações para que aquilo aconteça, aquilo acaba acontecendo. Muitas vezes a gente fracassa, né? Nossa caminhada, né? Nas coisas que a gente faz, muitas vezes o começo não dá certo, as coisas nunca são tão fáceis, né? Mas se você não ter fé, você não acreditar, você não fizer as coisas, né, que você acredita que é certo, se você vê que você está fazendo errado, que não deu certo dessa vez, se você não tenta, se você não tenta fazer de novo, se não repete ações. Tem uma história bem interessante também que a gente sempre ouve falar de pessoas, né, que conseguiram se realizar, né, que muitas vezes elas fracassam, elas, né, começam de novo, elas perdem o dinheiro e elas têm de novo. Muitos a gente conhece, né, que pessoas que eram ricas e ficaram pobres e depois ficaram ricas de novo. Porque quando você já conhece o caminho, quando você já viu, que você já aprendeu o caminho, você nunca mais vai ficar sem, né? Quando você aprende o caminho da abundância, que ter as coisas, aprende a ter as coisas, você nunca mais ficará sem. Porque você estará sempre, né, achando uma resposta para aquela sua necessidade. A busca de ter algo na nossa vida é a gente ver as oportunidades quando estão na nossa frente. É a gente não deixar passar. Essa história conta muito isso. E eu gostaria que você, né, visse isso aí, como muitas vezes a gente está vendo, está passando uma oportunidade e a gente não está vendo. A gente está deixando passar. A gente não está fazendo algo que seja necessário
para que a gente modifique a nossa vida. As pessoas estão sempre assim, né? À procura, muitas vezes você não está, né? Nem todo mundo está à procura de ter uma vida melhor. Muitas vezes a sua vida já está uma vida boa. Mas tem muitas pessoas aí que estão deixando passar a oportunidade, né? A oportunidade de melhorar, a oportunidade de ter conhecimento, né? Que o conhecimento é uma coisa muito, muito importante na nossa vida. Ter conhecimento abre nossos olhos, né? A gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. Conhecimento, não só aquele conhecimento, né? Que você aprende na escola, as coisas, não. Não é esse conhecimento. O conhecimento de aprender a fazer algo que realmente possa mudar a sua vida. Não aquele conhecimento de ficar lendo os livros, estudando, não. Um conhecimento de uma técnica, né? De algo novo, de algo que realmente você imaginou fazer. Ou de algo que você, né? Muitas vezes a gente tem coisas que a gente começa a fazer e que a gente nem imaginava que aquilo ali ia dar certo na nossa vida. E a gente começa a fazer, começa a ter prazer naquela coisa que a gente faz, né? Talvez um empreendimento, né? Algo novo que você começa a fazer em casa e de repente aquilo ali vai transformando e vai melhorando a sua vida, né? Quantas pessoas começaram em casa, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que começaram a fazer coisas em garagens, né? Começaram tem um exemplo bem ótimo que eu posso dar para você, né? Que é a história de um rapaz que ele começou a trabalhar com programa de computador. E ele começou ali, né, a trabalhar na garagem dele. A partir dali ele começou a entender as coisas, né, de como funcionava, e a partir dali ele começou a se interessar, a gostar. Ele era um rapaz inteligente, ele não gostava muito de estudar, mas ele era uma pessoa muito curiosa em fazer as coisas, né? Ele tinha curiosidade em mexer ali naquele computador, em ver como as coisas funcionaram. Em tal momento da vida dele, ele estava ali e descobriu, e teve uma ideia. E a partir daquela ideia, ele descobriu uma forma de, né, de melhorar algumas coisas, né? De ter uma comunicação maior com as pessoas. Quando ele aprendeu, né, como fazer aquela comunicação, ele começou a ter, né, uma vida melhor. Ele vendeu aquela ideia, e a ideia que ele teve, né, de fazer uma comunicação, né, através do computador ali, com outras pessoas, ele teve essa ideia, e essa ideia transformou a vida dele. Porque muitas vezes não é o conhecimento, não é você ter muito conhecimento, não é você ter muita sabedoria, mas sim você investir em algo que realmente você acredita. O conhecimento é a base de tudo, claro. Você vai fazer alguma coisa, você tem que entender daquilo que você está fazendo. Se você não entende, você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que, né, fazer uma vez, duas vezes, né, até que aquilo que você está fazendo funcione. Muitas vezes, quando a gente era pequeno, a gente, né, quando a gente começou, né, quando a gente tinha 1 ano, a gente estava dando os primeiros passos e a gente caía e levantava, e você era pequeno, né, muitas vezes, né, caía de novo e levantava de novo, até que você aprendeu, né, a caminhar e não precisou que ninguém, né, ficasse ali lhe ensinando para uma coisa por instinto, né, de dar os seus primeiros passos, de seguir em frente, e você aprendeu a caminhar. E todas as pessoas começaram assim, dando os primeiros passos, né? Os primeiros passos são difíceis, às vezes a gente cai, mas a gente levanta de novo. E como a gente não tem medo quando a gente é pequeno, a gente cai e levanta de novo e tenta de novo. Porque a criança pequena, ela não tem medo de fazer as coisas, ela vai em frente. Tanto que as mães ficam sempre, né, em volta delas, elas não têm medo de subir no sofá, elas não têm medo de subir em cima da mesa, elas vão atrás das coisas que elas querem, elas não têm medo, elas não veem o perigo, então elas não têm medo. E a gente quando vai ficando mais adulto, a gente começa a ver perigo nas coisas e a gente começa a ter mais medo, e a gente começa assim, né, se controlar para que nada assim mude a nossa vida, né? A mudança, a transformação, às vezes nos traz uma sensação de perigo, de que algo pode dar errado, que algo pode não dar certo, aí você muitas vezes se paralisa e não faz algo para mudar. E você continua fazendo as mesmas coisas e não modifica
Não faz nada de diferente para que a sua vida mude, porque você já está ali, né? O medo faz com que a gente, né, não faça algo novo para que a gente não mude. Quando você faz algo novo, você tem a sensação do perigo, de que algo pode dar certo, de que algo pode não dar, né, do jeito que você queria. Muitas vezes você vai fazer alguma coisa e tudo dá certo, mas outras vezes não. Pode acontecer um erro, pode acontecer de você errar em alguma coisa e você ter que começar de novo, né? Ter que investir mais. Mas a gente tem que ter uma ideia. Se você não dá aquele passo, né? Se você não dá um passo diferente, se você não tem uma ação diferente, você vai acontecer sempre as mesmas coisas na sua vida. Muitas pessoas às vezes criticam você, né? As pessoas gostam muito de criticar as coisas que os outros fazem, dizer que não é certo, que não vai dar certo, que não é errado, que você não é capaz. Muitas vezes as pessoas vão rir de você e vão achar que aquilo que você está fazendo não é certo. As pessoas vão falar de você por trás, você vai ver o olhar, né? O olhar que é bem interessante, quando a gente está fazendo algo e alguém nos olha de uma forma diferente e dá uma risadinha, algo assim, e você já fica meio, né, encabulado, fica meio triste, porque você sabe do que a pessoa está, né, está rindo ali, você sabe que a pessoa está, muitas vezes, né, rindo e não acreditando em você, no seu projeto e nas coisas. Essas coisas que a gente faz, muitas vezes, quando as pessoas ficam sabendo e não acreditam naquilo que você faz e riem de você. Quanto mais as pessoas rirem de você, quanto mais as pessoas não acreditarem em você, mais força você tem que ter de seguir em frente. Mais força você tem que ter de ir em frente e mostrar para elas que você é capaz e que você é muito mais capaz que elas. Não que as pessoas não tenham capacidade, mas às vezes as pessoas, né, ficam rindo de outras pessoas, acham que elas não vão ser capazes de fazer aquilo ali. E quando você começa a mostrar para as pessoas, né, quando aquilo que você faz começa a dar certo, você vai ficar. Lembra daquela história que, né, que a gente sempre falava quando era pequeno, e hoje em dia, né, muitas vezes as pessoas não falam, mas na minha época a gente falava muito isso, né, que quem sempre ri por último, ri melhor. Então pense nisso. Eu tenho uma passagem da Bíblia que é bem interessante, que fala: eu vim para que tenham abundância, né? Quando a gente acredita que a gente veio para ter abundância, isso é uma passagem bíblica, não sou eu que estou dizendo, mas para quem lê a Bíblia, sabe que tem uma parte que diz ali: eu vim para que tenham abundância. Por quê? Deus não veio para que a gente vivesse na pobreza, para que a gente não, né, que a gente não tivesse nada, que a gente não tivesse as coisas que a gente precisasse. Não, a gente veio para ser feliz e ter todas as coisas necessárias para viver em abundância, para ter felicidade, né? A gente veio para ter, né, ter alimentos, para ter uma vida saudável, para ter as coisas que a gente sempre sonhou, para viver em felicidade. Nós poderíamos estar hoje, né, no nosso paraíso, né? Muitas pessoas vivem no seu paraíso, né? Estão no seu paraíso. E por que algumas têm e outras não têm? Por que umas conseguem e outras não? Qual é a diferença dessas pessoas? Qual é o que faz com que algumas pessoas tenham abundância e outras não? Às vezes a gente pensa, será que é a coragem, né? A coragem de ir em frente, de seguir em frente, é uma pessoa que tem mais oportunidades, que ela tem sorte, ou é aquela pessoa que vai atrás das oportunidades? Muitas vezes, quando a gente fica esperando que algo aconteça na nossa vida, que um milagre aconteça, pode haver uma conexão com você, com o universo, com as coisas que você acredita que podem acontecer na sua vida, né? Que se você tem um pensamento positivo, você vai manifestar mais coisas, mas você precisa, além de ter aquele pensamento positivo, acreditar que as coisas podem acontecer, manifestar o seu desejo, mas também ter uma ação. Uma ação. Quando ver uma oportunidade, né? Fazer com que aquela oportunidade esteja presente na sua vida, que você consiga começar a dar os passos para que aquilo, né, para que aquilo aconteça. As coisas não acontecem muitas vezes na nossa vida por acaso. Muitas vezes, quando você está vendo algum vídeo, quando você está vendo algo e começa a ver aquilo ali que é interessante, que mostra algo que você possa fazer, né, e você tem uma ideia, ou você muitas vezes, né,
quantos filósofos, né, quantas pessoas, né, que fizeram, né, grandes coisas, grandes feitos, cientistas na humanidade, às vezes eles estavam no momento de descanso ali e de repente surgiu uma ideia. Daquela ideia ali, eles começaram a estudar a ideia, a ter conhecimento, né, tiveram a ideia e a partir daquele primeiro insight que eles tiveram, eles começaram a fazer coisas e ver se realmente aquilo ali ia funcionar. Muitas vezes você está parado, ou você está deitado, ou está tomando banho e de repente vem uma ideia, né, de fazer alguma coisa e você deixa aquela ideia passar. Mas talvez, né, se você entrasse de cabeça naquela sua ideia, se você, né, muitas vezes a gente pode deixar passar um tempo, mas, né, não, vou ter uma ideia, vou estudar, vou fazer um planejamento, né, daquilo que eu quero fazer, vou me planejar e vou começar a fazer algo para mudar a minha vida, a minha situação. E por que eu não posso viver em abundância, né, fazer algo para mudar a nossa vida? Porque algumas pessoas, né, como eu falei antes, algumas pessoas conseguem e outras não. Eu sempre conto uma história, né? E a gente sempre fala um pouquinho da gente, da nossa vida, das coisas que a gente vive. E quando você era pequeno, quando começou a andar, lá pelo quase 1 ano de idade, 9 meses, 1 ano, algumas crianças mais cedo, outras mais tarde. Quando elas começam a caminhar, elas vão em frente, né? Às vezes elas caem, levantam, né? Elas estão aquela insegurança, mas elas caem, levantam de novo e seguem em frente até que elas aprendem a caminhar direitinho e elas não caem mais. A nossa diferença agora é que depois de adulto a gente tem medo, né, de dar aquele primeiro passo e cair, né? Quando a gente é pequeno a gente não tem medo, né? A gente vai e segue em frente. Se não tiver a mãe nos cuidando, a gente segue em frente e vai indo. A gente não tem medo, então a gente vai em frente, a gente vai enfrentando as coisas. Mas mais adulto a gente já começa a ter medo, e o medo faz com que muitas vezes a gente deixe de fazer algo que realmente possa mudar a nossa vida. Esse medo é um alerta, né, para que você não faça coisas erradas também. O medo é uma necessidade da gente, não fazer as coisas erradas, né, ter medo que as coisas não deem certo. É importante também para que você se planeje, para que você veja o que vai dar certo, o que não vai dar. Se der errado, eu faço de novo. Faz como você era criança, né? Caiu, levantou, né? E tenta de novo. Porque cada vez que a gente cai e levanta e faz, né? Cai e levanta, você começa a ver o que você errou e você não faz de novo. Quando a gente erra a primeira vez, né? A gente já começa a pensar, o que eu fiz, né? Você tem que ver o que você fez, que você errou e que você não quer errar mais. Viver em abundância e ter as coisas que a gente quer, né? Tentar estudar. Muitas pessoas estão sempre estudando e procurando viver em abundância, mas nem sempre só o estudo pode te dar abundância. Às vezes o conhecimento, ver as oportunidades que estão aí na sua frente, né? Tentar fazer algo novo na sua vida. Ter conhecimento não é você ficar ali anos estudando algo, né? Que demora tanto tempo e quando você consegue realizar, que muitas pessoas acontecem, faz uma faculdade, ficam tanto tempo ali estudando e na hora de se realizar elas não conseguem seguir os seus rumos, né? Não conseguem, muitas vezes, conheço várias pessoas, né, que não conseguem continuar naquilo que elas, né, naquela opção que elas tiveram. E outras pessoas não, elas vão em frente, elas seguem, apesar de fracassar, apesar de achar que não vai dar certo, e aquilo demora, às vezes demora para acontecer, né? De você, às vezes não é no primeiro ano, no segundo, você vai fazer, né, sucesso naquilo que você, né, pensou, imaginou na sua vida. Às vezes não é no primeiro ano, nem no segundo. Às vezes vai ser no terceiro ano, quarto ano, que você vai ver que aquilo ali começa a melhorar, né? Não é de primeiro que as pessoas todas vão te conhecer, vão saber daquilo que você faz, né? Vão ver aquilo que você está fazendo, vão comprar o seu produto ou vão comprar o seu serviço. Não, isso vai acontecendo gradualmente, mas a gente tem que fazer alguma, né? Tem que abraçar alguma oportunidade para que isso aconteça. Se você não abraça uma oportunidade, se você não faz algo, se você não adquirir conhecimento, né, naquela área, para que você possa ter, né,
mais clientes, isso tudo também pode interferir, né, na sua abundância. É uma relação bem interessante essa, né, de você ver as coisas e fazer o necessário para que aquilo aconteça, para que aquilo melhore. A gente aqui no meu canal tá sempre falando nisso, porque eu acredito que tem muitas pessoas, né, que estão aí e que gostariam de viver em abundância, mas estão que nem um pescador. Estão pescando peixes pequenos, estão guardando, e os peixes grandes estão largando de novo no mar, né? Largando para o universo. A gente tem que pensar nisso, tem que pensar que muitas vezes a gente deixou a oportunidade. Eu mesma posso dizer que eu muitas vezes já falo de cadeira, deixei a oportunidade passar, né? E quando depois que passou e já passou muito tempo, você às vezes não consegue recomeçar. E quanto mais novo, eu sempre falo isso, né? E sempre falei para o meu filho, né? Para os meus filhos, que a gente tem que ter, né, coragem, né? Nas coisas que a gente quer, a gente tem que seguir em frente. A gente não pode deixar passar muito tempo daquilo que a gente quer fazer, porque a gente tem sempre essa tendência de deixar para depois, né? Amanhã eu faço, depois eu faço, e a gente fica naquela. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer. Quando eu tiver sorte, eu vou ter alguma coisa, né? Quando a oportunidade chegar batendo na minha porta. E essas coisas acontecem na vida da gente quando a gente dá os primeiros passos. Quando a gente vê a oportunidade que está ali e a gente se agarra na oportunidade e faz com que aquilo aconteça na nossa vida. Se você vai deixando o tempo passar, quando eu tiver tempo, quando eu tiver, né, tempo você nunca vai ter, porque você sempre vai arranjar alguma coisa para fazer. Tempo, todo mundo tem o mesmo tempo, o seu tempo é muito valioso, por isso que a gente fala, não deixe passar muito tempo. O nosso tempo é muito valioso porque ele não volta atrás. Aquilo que você não fez hoje, não tem como fazer mais. Você pode fazer amanhã, mas você já perdeu um pouco de tempo. Você já perdeu um tempo que você poderia ter começado. Então, não deixe passar muito tempo para que deixe para amanhã, para depois, ou para segunda, terça, quarta, quinta, e para o mês que vem, e para o ano que vem, quando as coisas melhorarem, né? Quando o Estado melhorar, né? Quando o governador melhorar, quando o presidente melhorar, né? Quando as coisas melhorarem aqui para minha cidade, né, para minha vida, para o meu país, aí eu vou dar o primeiro passo. As coisas estão acontecendo e esse ano é um ano, né, que a gente tem que começar a fazer alguma coisa, porque a gente não sabe como vai ser o ano que vem. Então a gente tem que estar alerta para essas coisas. Existe pessoas que conhecem, que entendem a respeito de portais e de que abre-se um portal agora, né? Esse ano tem um portal aberto ali, que muitas coisas podem acontecer, né? A gente sabe que tem previsões, né, de coisas que vão acontecer este ano, o ano que vem. Então você faça a sua parte, comece a fazer as suas coisas, né, para que você tenha mais abundância, né? Viver em abundância é isso que a gente quer. E nós viemos para ter abundância. Isso está escrito na Bíblia, está escrito nas estrelas. Então, pense bem em tudo que você for fazer, né? Não tenha medo. O medo faz parte. A gente tem medo de fazer alguma coisa, de não dar certo. Mas eu vou tentar e eu vou ver, né, quais as formas que eu posso não errar. Se eu errei, eu muitas vezes errei, a gente está sempre errando, mas a gente continua. As pessoas que não querem arriscar, que não querem arriscar seu tempo, seu dinheiro, não querem arriscar em fazer um curso, não querem arriscar em especializar em alguma coisa, não querem arriscar em empreender, essas pessoas que não arriscam, elas acabam ficando no mesmo lugar. Se você no primeiro momento não dar certo, né, no segundo momento vai dar. Muitas vezes coisas são difíceis mesmo, né? O começo sempre é difícil para todas as pessoas, mas se você tem persistência e você aprende a fazer alguma coisa e começa a dar os primeiros passos e tenta de novo, e vai se aperfeiçoando, e quanto mais você gosta de fazer aquilo, quanto mais quando você faz alguma coisa que você gosta de fazer, que você ama fazer, aquilo ali vai melhorando na sua vida. E aquilo ali vai te dando uma alegria. Quando a gente sempre procura fazer algo que a gente gosta, né? Se você gosta de trabalhar com
algum tipo de produto, você vai investir naquele produto que você gosta de fazer, né? Você vai investir naquele serviço que você gosta de fazer, porque aquilo é que vai te dar, né, a oportunidade. Quando a gente faz algo que a gente gosta de fazer, porque muitas vezes as pessoas se agarram em empregos coisas que elas não gostam de fazer, que não pagam aquilo que elas merecem, e elas continuam se agarrando àquele emprego como se fosse a última oportunidade da vida delas. Talvez você esteja nesse caso, não queira sair do seu emprego, né? Não queira largar aquela sua oportunidade que você faz muitos anos que está, mas você pode seguir, né, em um horário diferente, um tempo diferente, fazer algo que realmente muda a sua vida. Muitas pessoas começam assim. Às vezes você começa no emprego, começa gostando, e com o tempo você vê que você não muda, que você está sempre fazendo a mesma coisa, que você não está mudando aquilo que você está fazendo, né? Que o seu chefe sempre lhe cobra as mesmas coisas, que você sempre faz a mesma coisa ali, e você não faz aquilo que realmente você gostaria de fazer. Você acha que você não está merecendo ter aquelas coisas, que você merecia ter mais, você merecia ter um salário melhor, você merecia ter uma oportunidade de melhorar na sua vida, de ter um avanço. Por que viver sempre essa vida se eu posso tentar, né, modificar a minha vida? Se eu posso tentar, né, agarrar uma oportunidade e fazer algo que me dê alegria e ao mesmo tempo, né, me dê uma vida melhor. Por que a gente não pode ter essa vida melhor como muitas pessoas tiveram? Por que não viver uma abundância melhor? Comece hoje a pensar nisso. Você não precisa largar o seu emprego, né? Não vai largar o seu emprego, aquilo que você faz, né, por uma oportunidade que você está recém começando. A gente tem que definir aquilo que a gente, né? A gente não sai de um emprego correndo, né? Teve um rapaz que sempre fala em queimar pontes, e que é uma coisa. O que é queimar pontes? Queimar pontes é quando você está em algum lugar ou está fazendo alguma coisa e você deixa para trás. E a única forma de você não voltar àquele lugar é você queimar aquela ponte, para que você não possa voltar de novo. Teve um rapaz que ele estava querendo empreender, né? Querendo abrir um negócio, e a única forma que ele arranjou de não voltar atrás foi pedir demissão. Aí ele pediu demissão no serviço dele, né? Pediu para sair, ele até não ganhava tão pouco, mas não era aquilo que ele gostava de fazer. Ele olhava ali, fazia aquele serviço, ganhava dinheiro, mas não era aquilo que ele queria fazer. Ele tinha um salário bom, mas ele queria ir para outro lugar, porque aquilo não dava alegria para ele, não dava prazer. Dava dinheiro, mas não dava alegria. E nem sempre você está à procura só de ter mais dinheiro. Às vezes você está à procura de trabalhar em algo que te dê alegria. Aí ele saiu do emprego dele, né, pediu demissão e resolveu ir atrás de outra oportunidade. Mas, né, passou 2 dias, ele começou a pensar e o medo começou, né, a absorver a mente dele, e ele achou que tinha feito errado. Aí ele tentou voltar na empresa de novo e pedir de novo o cargo dele, né, de novo que ele estava errado e que ele achou que ele devia voltar, porque que aconteceu, ele, né, paralisou pelo medo. Aí quando ele voltou na empresa dele, o chefe dele disse: olha, eu não posso fazer nada porque agora você saiu e eu já botei outra pessoa no seu lugar e eu não tenho como colocar você de novo. Aí ele teve que voltar de novo para casa e continuar o seu projeto. Enfim, o seu projeto deu muito certo. Hoje ele é um rapaz que tem muito dinheiro, é famoso, ele agarrou aquela oportunidade, ele saiu daquele emprego que ele não gostava, que apesar de dar dinheiro, era um emprego que ele não gostava, ele ganhava muito bem naquele serviço, mas ele continuou, né, trabalhando em algo que ele gostava, começou a ganhar bem e viver em abundância. Então, muitas vezes acontece isso. Isso aí é o queimar ponte, né? É não ter aquela oportunidade de você voltar de novo atrás. E foi o que aconteceu, né? Ele queimou a ponte e não pôde mais voltar atrás. E quando você não pode mais voltar atrás, você tem que lutar por aquilo que você, né, que você estava pensando, que você queria fazer,
E ali ele lutou, ele conseguiu, ele vive hoje em abundância, ele tem dinheiro, tem saúde, né? Tem todas as coisas boas que ele poderia dizer, né? Que é necessárias que ele precisava e que ele precisa ainda, porque ele é um jovem, né? Já não tão jovem, mas ele já tem uma vida já estabilizada e ele teve que, né, sair do emprego dele. Não necessariamente você fazer, né? Sair do seu emprego, deixar para trás, de repente ali ficar passando necessidade. Mas sim, já tentar fazer algo novo e tentar. Por que eu não posso fazer em outras horas? Final de semana, quando eu estou em casa, né? Fazer um serviço, né? Que eu possa trabalhar em casa, algo que me dê prazer e que me dê alegria. Por que eu deixo passar todas as oportunidades, né? De aprender a fazer algo novo e que realmente possa mudar a minha vida. De uma forma, muitas vezes, que a gente, né? Faz em casa, faz algo que você realmente goste, que te dê alegria e que você não precise sair de casa. E que você possa trabalhar em casa ou abrir uma empresa e que você possa trabalhar, né? Ser o dono da sua empresa, dono do seu negócio. Hoje a gente deixa por aqui. Muito obrigado para quem assistiu e nunca esqueça, né? Que Deus escreveu na Bíblia, né? Que alguém escreveu, o apóstolo escreveu na Bíblia uma coisa que Deus disse, que eu vim para que tenham abundância, né? E se ele veio para que a gente tivesse abundância, não vamos viver sem, né? Sem dinheiro, sem, né? Sem nada que é necessário para nós. Viver e viver feliz, fazendo algo que a gente realmente goste. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Aqui a gente tem muita fé e acredita que você também é capaz. Tenha fé, acredite em você, dê os primeiros passos e comece hoje mesmo a pensar o que você poderia fazer para realmente mudar a sua vida.